Vamos lá? Pessoal, muito bom dia. Nós estamos aqui com a Priscila. A Priscila foi uma das nossas alunas no nosso curso de Engenharia Clínica, correto? Isso Da mesmo. Class. E ela fez um trabalho muito bacana, que, na verdade, é algo que todos os engenheiros clínicos passaram, sofreram, mas muitos deles eles não escreveram, né? E ela fez o trabalho dela justamente para poder servir de apoio, né? Acho que foi muito dos aprendizados que você teve, né, durante a pandemia, Sim. durante a engenharia clínica, ela, bom, acho melhor do que você falar o que foi a engenharia clínica, o papel dela durante a pandemia. Então, Priscila, se pudesse apresentar aqui para a gente e também comentar um pouquinho mais sobre o que te motivou o trabalho, né? O seu título é TCC? Qual que é a importância da manutenção de equipamentos médicos no combate à pandemia? Isso a gente sentiu na prática, mas é a parte. Conta um pouquinho para a gente um pouco desse trabalho, Priscila. Então, meu nome é Priscila, eu sou formada pelo Instituto Eclés, né, há 2 anos, atuo na área de engenharia clínica há mais de 10 anos, na supervisão, coordenação de equipes, e assim como, como vários colegas, eu pude sentir na pele, né, o que nós passamos aí nesse período tão difícil da pandemia. Então, esse foi um dos motivos que me levou a escolher esse tema. Não, muito bacana. E só um adendo, pessoal, que é o seguinte: vale lembrar, até, ó, editora, depois coloca aqui a matéria do Bill Gates, que ele falou em 2015, ele já falava que para as pessoas se prepararem para uma pandemia, né? E todo mundo achou, não levou muito a sério. E Sim, depois, pós-pandemia, o que que ele falou? Ele falou que para se preparar que existe a possibilidade de de vir uma outra. outra e ainda pior. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje não enxerguem isso como um só relato histórico, né? Acho que o que a gente viu, o que você escreveu aqui, eu acho que pode servir como uma série de aprendizados para que os hospitais se preparem. Acho que virou um legado, né, da engenharia clínica. Sim. Como que você coloca os principais aprendizados? Se a gente fosse colocar aqui os top 3 aprendizados que virou a engenharia clínica pós a pandemia. Como engenheiro clínico, né, até pensando também um pouco na equipe técnica, na equipe administrativa, na minha opinião, nós temos que continuar mantendo o nosso empenho, a nossa dedicação da mesma forma como foi na pandemia, né? Então, Você essa é acredita que uma aumentou? primeira. Hã? Você acredita que aumentou, então, o empenho? Você acredita que depois, pós-pandemia, então, empoderou mais a engenharia clínica? É isso que Sim, tá falando? com certeza. E acredito também que nós temos que continuar com o mesmo papel que nós desenvolvemos lá na pandemia, com a mesma preocupação, com a mesma dedicação que nós passamos lá, nós temos que manter isso, né? Tirar um aprendizado realmente do que nós sentimos na pele. Uhum. Perfeito. Então, top um aqui é, ó, passando pelo olho do furacão, manter esses aprendizados. Você acha Sim. que o top 2 ele seria o quê? Da pandemia, Do que foi de legado para a engenharia clínica? olha, é, Pode ser mais específico. Às vezes alguma coisa, algum detalhe. Eu sei que um dos pontos específicos também que eu vi muito foi em relação de fornecedores, né? Eu vi que virou entre aspas, uma bagunça de valores ali de ventilador pulmonar, passando ali de triplicando o preço, quadruplicando o preço. Eu vi pessoal sim. desenterrando o Mark 7, né, e vendendo. O que que você percebeu Pode disso? falar um pouquinho? Claro. Não entendi sua pergunta. Você quer saber quais foram os marcos da engenharia clínica? É isso? Não, só um ponto. Não precisa. A gente E está na outra conversa. coisa, eu olho para cá ou para você? Se você quiser falar diretamente, você olha pra cá. Se quiser só responder, não tem problema. Tá, Aham. prefiro olhar para ele. Tá tranquilo. Mas, ó, quando você não entender alguma coisa, pode falar assim, normal mesmo, né? Igual Tá, quando a gente está numa conversa aberta. Porque se às vezes você ficar pensando muito assim uma formalidade, às vezes você vai ficar tensa, tá? Então, igual eu estou começando com umas perguntas, fugindo um pouco do escopo, justamente para você ver que não é um bicho de sete cabeças, tá, assim, é como uma conversa. Porque as outras você vai ver que você vai soltando natural, tá? tá. Tranquilo? Mas Mas, aí, perdão. pode falar. Fala. Não, a pergunta era no sentido era se você fosse chegar para uma pessoa, né? Chegou a ser uma supervisora, agora você vai
fazer a sua passagem de bastão, uma liderança, né? A engenharia clínica cresceu, você tem um liderado. Talvez ela não passou pelo que você passou Sim, enquanto estava na engenharia clínica. tá, entendi. Então, se você pudesse dar só 3 conselhos para essa pessoa, então, tudo que você passou, esses grandes aprendizados, então, entendo que o seu top um ele já foi bem generalista, mas às vezes a gente deve ser um pouco mais específico. Os 3 conselhos que você ia dar para o seu pupilo, assim, ó. Você como consultor, Priscila, consultor, os 3 top Tá. conselhos que você daria para tudo que você passou. Primeiro, se preocupe com os equipamentos que estão parados dentro da engenharia clínica. Esse é super Isso tem importante. que ser uma preocupação. Uhum. Né? E essa é a pergunta que fica. Será que nós, engenheiros clínicos, estamos realmente nos preocupando pós-pandemia? Porque você Será acredita que que continua, mesmo pós-pandemia, você acredita que afrouxaram? Você acredita que ainda tem equipamentos parados que não era para estar parado? Ou como que você está enxergando? a minha sensação é essa? Que as pessoas acabaram relaxando um pouquinho, né? Já passou o período de maior crise, de maior dificuldade na relação da disponibilidade dos equipamentos. Então, assim, essa é a minha preocupação hoje. É o que mais me preocupa, é o que eu mais tento motivar a equipe que está junto comigo. Esse equipamento está parado aqui. Ele realmente precisa estar parado? Ah, Eu não consigo liberá-lo hoje, não consigo disponibilizá-lo hoje, independente se eu tenho backup, independente se a ocupação da instituição está baixa. Então, essa seria o que eu passaria para um legado meu, né, dentro daquilo que eu passei. Então, esse foi um dos aprendizados. Eu já tinha uma preocupação, mas depois da pandemia ficou ainda mais evidente. No seu dia de manhã, Priscila, eu tenho que admitir que eu estou me sentindo tipo no programa do Faustão aqui, porque eu estou te fazendo a pergunta das 3, eu estou te interrompendo, mas é porque é um tópico muito relevante. E aí vem o ponto. Esse top um, né, dos equipamentos em si e de que estão parados. Esse eu vejo que é um desafio gigante, porque acredito que não depende só de vocês, só da gente como engenharia sim, clínica. Então você tem sim. que convencer, você tem que vender a ideia para o corpo clínico. Como que a gente faz isso? Cada instituição tem uma realidade, né? Por exemplo, já trabalhei em órgãos privados e hoje atuo numa instituição pública. Existe sim, Você estava no privado ou no público na eu época? estava no privado, Certo. hoje estou no público. E aí eu percebi as diferenças gigantescas, tanto para as compras públicas quanto para o privado. Você tem uma maior liberdade com alta direção, você tem um acesso mais fácil para conseguir resolver os problemas. Mas, como engenheiros clínicos, nós temos que fazer o quê? Mostrar, cobrar, insistir, dar uma solução. Chega um momento que não tem mais o que fazer, né? Você já esgotou todas as possibilidades. Porém, cabe, é o que eu penso e eu tento praticar isso no meu dia a dia, é mostrar para a instituição que aqueles equipamentos estão parados, que eles podem fazer falta e vão fazer falta em algum momento lá para a enfermagem, no atendimento ao nosso paciente. Agora, o que você comentou, no período de pandemia você tinha um endosso maior. Você Sim, contava filas gigantes, leitos todos ocupados, então você tinha carteirada de, ó, é a pandemia, a gente precisa, mas agora não tem pandemia mais, mas você está falando que isso sempre foi um problema, né? Quais são os argumentos, o que que você acredita que pegou como legado, né, para poder... Por que eu estou comentando isso, Priscila? Porque você disse que tem 10 anos de experiência. sim, E esses insights, né, desse tato, não está no livro, né? Na verdade, quando você pega um livro, ele tem muitos aspectos técnicos, né? De sim. gestão, o que que é um FIMEA, o que que é um Ishikawa, mas isso que você teve experiência, acho que isso é o que realmente faz diferença, às vezes, num engenheiro clínico de alta performance, né? Eu sempre brinco que as principais soft skills, né? Que é saber vender, a empatia, a gente às vezes não pega isso na nossa formação. Então, só para poder fechar o seu top um para a gente poder ir pro 2. Que é a dica que você dá para poder convencer, nesse caso, uma alta direção para não deixar os equipamentos parados ali? Quais são os macetes que você tem? Trabalhar a conscientização com eles, né? Não só com eles, com a equipe também. Voltando um pouquinho dessa questão dos equipamentos estarem parados, né? Se você não tem uma equipe
que está junto com você ali, que não tem essa preocupação, eu conserto amanhã, semana que vem, porque a instituição tem muitos equipamentos de backup, vai acumulando, porque o engenheiro clínico não trabalha sozinho, é uma engrenagem, né? Aham. Então, trabalhar a conscientização e mostrar isso para a alta direção. Quais são os impactos daquele equipamento parado? Isso é responsabilidade nossa, como engenheiros. Se a gente vai conseguir, né, resolver todos os problemas, e isso muitas das vezes com o tempo, através de um plano de ação bem estruturado, um diagnóstico situacional, mostrando para a instituição quais são os impactos disso, você vai fazendo, vai conseguindo executar. Mas, na minha opinião, a gente precisa trabalhar a conscientização e mostrar para eles qual que é o impacto lá na assistência, qual que é o impacto para a instituição também como receita, porque acontece, né? O pessoal não olha muito pro o lucro cessante, né, também. O Uber tá parado, às vezes você olha, por exemplo, se você tem um Uber ali, é mais fácil, né? O carro não tá ali, você não tá rodando, não tá faturando, é, é um lucro cessante. Agora, o equipamento, às vezes, a instituição não percebe, né? Que tá ali, ele podia estar fazendo um procedimento, É isso, isso, garantindo a segurança do paciente, né? Atendendo melhor aquele paciente. Então, nós precisamos trabalhar a conscientização e não desistir. Falar uma vez, falar duas, falar três, falar quatro, falar 50 vezes, até a instituição entender que precisa fazer a manutenção, precisa liberar esses equipamentos para uso. então, é a segunda convidada que fala que um dos principais tópicos é a persistência. Então, Sim, persistência é tudo. sim. Beleza, ó, então vamos lá. Priscila, você já deu então sua top um dica. Qual que seria a sua top 2, a sua segunda dica que você daria para se você estivesse agora treinando sua pupila de engenheiro clínica, de aprendizados que você teve na engenharia pós-pandemia? Manter a gestão da manutenção preventiva e das calibrações em dia. Isso aí também é outra dificuldade que a gente tem dentro das instituições. Então, primeiro, trabalhar em parceria com a enfermagem. Nessa última instituição que eu trabalhei, graças a Deus, a gente tinha uma parceria assim, muito grande e as nossas dificuldades na liberação desses equipamentos para manutenção preventiva, para calibração, foram mínimas. Nós conseguimos manter as nossas manutenções e calibrações em dia durante a pandemia. Então, se preocupar com isso, né? Aquele equipamento não foi localizado. E aí? O que você vai fazer? Foi localizado, eu não vou fazer? Não. Não foi localizado, eu tenho que me preocupar com isso. Tem que envolver a enfermagem, né? Porque esse equipamento ele pode estar em uso após o vencimento daquela manutenção ali, daquela calibração, e tá ali causando talvez um diagnóstico errado para o paciente, por exemplo, parede de pressão. Então, se preocupar com a manutenção preventiva com a calibração. É uma meta, assim, desafiadora, mas a gente trabalha com indicadores em 100% de manutenção preventiva e calibração. Perfeito. Então vamos lá, ó. Top um que você disse foi. Tem muito equipamento parado. Isso ainda foi até boazinha. Você falou assim na engenharia clínica. Eu vi, tinha um hospital mais para zona rural, que estava lá junto com as vacas, junto com o pessoal, tinha uns Isso é um ventiladores. outro problema, né? Porque não são todas as instituições que têm um setor de engenharia clínica em funcionamento, né? Sim, Então, isso também é uma outra realidade. não. É, esse ponto aí para mim é super, porque não é só ele estar parado, né? Tem também a condição que ele está parado, e eu acho que a engenharia clínica, querendo ou não, por mais que ela às vezes está no processo ali de persistência, tentando convencer, pelo menos está ali sabendo que o evento está ali, né? Beleza, teve esse. E diga de passagem, muitos deles, eu não sei se você chegou a passar por isso, de treinamento, né? Que às vezes tinham equipamentos que estavam parados, mas eu acredito que acho que era mais os locais que não têm engenharia clínica, que estão equipamento Sim, parado e só faltava treinar o corpo clínico, né? Eu acho que esse aí é o pior dos casos, sim, porque não dependia de mais ninguém. Você comentou que garantia a segurança, então tá ali, mas agora tem garantia a segurança dele e as preventivas, de maneira geral, para evitar de causar um problema maior. E o nosso terceiro e último, para a gente poder avançar para o próximo tópico. Qual que é a se nossa? preocupar e implantar o plano de gerenciamento de tecnologias em saúde na sua instituição. Então, é pensar desde a aquisição daquele equipamento até o descarte final dele. Então, isso também é um papel do engenheiro clínico e nós precisamos nos preocupar com isso. Então, estabelecer processos para cada etapa
na aquisição, como que vai entrar uma tecnologia nova na instituição? Tem que ter um processo, né? Após a decisão da, da possibilidade de se adquirir uma tecnologia. Uhum. Então, o que eu vou fazer depois? Isso é um ponto também bem interessante, porque acho que isso teria evitado ter ressurgido da cinza alguns mindsets, né, que apareceram ali, porque eram pontos que acho que, pelo que você está falando, parece que eles tem muito local que entra num limbo, né, não tem essa organização, né, do ciclo de vida, chegou Isso. no momento, ele estava Não ali, mas faz o planejamento para aquisição, né? Então, qual que é o plano diretor para aquisição de equipamentos médicos? Tem que ter. Tem que fazer a análise do meu parque. Eu preciso substituir algum equipamento? Ele já está no seu fim de vida? Existem outras tecnologias que vão agregar valor ao tratamento do nosso paciente? Então, e é um trabalho em conjunto, né? Não é só do engenheiro clínico. Envolve a enfermagem, envolve a diretoria técnica, envolve o corpo clínico, mas cabe ao engenheiro fomentar essa necessidade. Porque acontece muito de o médico foi em algum lugar, quer fazer uma aquisição de algum equipamento, tá, mas e aí? Nós temos pacientes para tratar com aquele equipamento, vai ter um retorno financeiro, foi feita uma análise disso. Então acontece também de instituições adquirirem aquele equipamento ali e ficar, né, parado. muito bem colocado, porque eu estava comentando do final, né, do descarte, mas o início, né, você escolher fazer a especificação, a gente também vê muitos, na pandemia a gente viu muitos locais comprando ventiladores que não eram ventiladores ali que se ia conseguir Adequados, né? para o paciente com Covid, para você poder ciclar ele, você teria dificuldades. Infelizmente, a gente vê muito local o ventilador matando mais do que a Covid, infelizmente. E, bom, perfeito. Gostei muito do seu top 3 ali, ó. Se alguém quiser contratar a consultoria da Priscila, tá aprovado. À disposição. E agora vamos lá, sendo um pouco mais específico, a gente entende que na engenharia clínica você tem um enorme contingente de equipamentos. Imagino eu que a gente não deve dar o mesmo peso para todos os equipamentos. Então, numa pandemia, né? Então vamos colocar, eu vou tentar evitar falar só de Covid, porque Sim, eu gosto de olhar para o seu trabalho não como um aprendizado, mas que sirva ali de lições aprendidas para que um outro engenheiro clínico no futuro, espero que não precise, né? Mas se precisar, possa, né, beber ali dos seus aprendizados. É, mas você acredita que todos os equipamentos têm que olhar eles para a mesma forma? Quais são os equipamentos durante a pandemia que você percebeu que foram mais importantes os cuidados? Conta para mim. muito se falou do ventilador pulmonar para tratar aqueles pacientes com insuficiência respiratória. Mas existem vários outros equipamentos importantes no combate ao Covid-19, como, por exemplo, o monitor multiparâmetro, né, que ele serve para monitorar as condições gerais de saúde do paciente, as bombas de infusão para administração de sedativos, alimentação, medicamentos, outros equipamentos de apoio, mas que sem eles eu não consigo dar um atendimento devido ao meu paciente, as camas hospitalares, o sistema de climatização das áreas, né, que receberam esses pacientes contaminados. Então, existem vários outros equipamentos que foram tão importantes quanto os equipamentos de diagnóstico por imagem, né, o tomógrafo, por exemplo, foi muito utilizado na pandemia. Então, existem várias outras tecnologias que atuaram aí no combate ao Covid-19. E, de fato, né, na hora que você fala de Covid, muita gente que não conhecia nada de equipamento hospitalar já começou a falar do ventilador pulmonar ali, começou. Mas você tocou num ponto importante. Os de apoio que estão ali, não adianta você ter o ventilador pulmonar, mas você está numa sala assim, com climatização ali, que a gente viu né, a contaminação cruzada acontecendo muito ali em muitos Exatamente. locais. Mas você tocou num ponto que eu nem tinha parado para poder pensar que por exemplo, quem cuida, né, muitas das vezes, da climatização, né, do ambiente, está mais para predial. Isso. Como que foi a relação aí? Eu estou fugindo um pouco aqui do que era novo, mas é porque é curiosidade mesmo. Como que foi a relação da engenharia clínica com o predial, dessa conscientização? Imagino que são
dois públicos muito diferentes? Como que foi? A minha experiência foi, assim, muito boa. Nós trabalhamos muito na parceria, que eu acho que todo mundo, né? Todo mundo que atuou na linha de frente ali mesmo, não só a manutenção predial, mas a própria enfermagem, todos estavam em prol ali de tentar salvar vidas e resolver o problema, e liberar o maior número de leitos. Então, a gente trabalhou bastante em parceria com a seção de manutenção predial, né? Na instituição que eu trabalhei, nós aumentamos 11 leitos de CTI, adulto, no tempo recorde, né? Compramos mais de 64 equipamentos, um investimento aí de mais de 1 milhão. Então, foi uma parceria, assim, bacana. Uhum. E esses equipamentos, essa compra, até puxando um pouco nessa linha, foram compras de quais tipos de equipamentos? Porque entendo que, imagino que deve ter sido um processo meio complicado, porque eu lembro que saiu uma cartilha da Anvisa na época falando o que eram os equipamentos essenciais, necessários, eles davam um cheiro ali, mas ele não sabia o seu contexto, ele não sabia o que você já tinha, não sabia. Como que foi esse processo de compra? Como que vocês escolheram quais equipamentos? Nós priorizamos, se for um trabalho em conjunto mesmo, multidisciplinar, junto com a enfermagem, com a diretoria técnica. Então, nós priorizamos a aquisição de camas para a montagem de leitos mesmo de CTI. Camas, a própria infraestrutura de rede de gases medicinais para poder atender aqueles leitos, monitores multiparâmetros, suporte de soro, tudo que precisava para poder montar esses 11 leitos. Então, essa foi a nossa prioridade. Uhum. Como que você fala que era seu dia a dia? Eu entendo que mudou, né? Acho que antes tinha um padrão de dia a dia. Você tocou muito sobre, no seu top 3 na importância de ter o planejamento das preventivas. Mas, eu tenho o feeling que no meio da pandemia tudo mudou. Então, você estava em aquela frase, acho que era do Sylvester Stallone, se eu não me engano. Ele falava, você pode ter um plano até tomar o primeiro soco na cara. Imagino que a pandemia foi um soco na cara de todo mundo que estava dentro do Sim, hospital. com certeza. E aí todo o plano meio que quebrou, né? Como que era o seu dia a dia? Como que funcionava isso? Então, as etapas foi... Acredito que você deve lembrar aí como se fosse ontem, que foi uma coisa muito emocionante. Como que foi? Você comprou, mas e seu dia a dia como que era? Você conseguia manter as preventivas todas em dia? O que são as coisas que você teve que tirar para poder colocar? Como que... Então, quando deu o boom da pandemia, os nossos equipamentos na instituição que eu trabalhava estavam com as manutenções preventivas, as calibrações em dia. Então, isso me deu um sossego inicial, Que orgulho, hein? sabe? Porque eu sou chata. Eu sou uma engenheira chata mesmo, pega no pé. Por causa por essas questões de a gente se preocupar e ter essa responsabilidade, né? Aquele equipamento está em uso ali naquele paciente, mas e aí? E se ele induzir o médico um diagnóstico incorreto, se ele apresentar uma falha, porque você não fez a manutenção daquele equipamento, você não trocou os kits, por exemplo, vamos pegar o ventilador aqui. Você não trocou os kits de manutenção que deveriam ter sido trocados, você não substituiu a bateria, seja lá por que motivo for. Então, para mim, saber que as manutenções estavam em dia foi um alívio. Então, basicamente você tirou uma preocupação que muita gente Sim, teria. mas manteve-se a preocupação, porque quando iniciou o boom da pandemia, estava em dia, mas as manutenções vão vencendo, né? Existe o cronograma anual de manutenção. Então, com a parceria assim, fundamental com o setor de enfermagem, a gente conseguia ir mexendo e remanejando equipamento, e eu trabalhava dentro daquele mês. Então, se a manutenção estava prevista, por exemplo, no mês de dezembro, eu tinha um mês de dezembro para poder fazer a manutenção. Então, sempre conversando com a enfermagem, tentando a liberação daquele equipamento ali, né? Claro que teve uma situação ou outra que a gente não conseguiu, o paciente estava muito grave, muito crítico, não conseguiu fazer esse remanejamento aí, mas foram pouquíssimos casos que nós atrasamos a nossa manutenção preventiva, graças a Deus. É, não é desculpa para poder manter, tem que manter a manutenção em dia, mesmo na pandemia. E, bom, deu para poder ter um pouco dessa noção, mas o que você não fazia e teve que começar a fazer durante a pandemia?
não é que eu não fazia, mas eu intensifiquei Tá. a fiscalização e o acompanhamento desses equipamentos que estavam parados. Entendi. Então, ficou muito mais assim, não só comigo, né, mas com a equipe que estava comigo ali, nossa preocupação aumentou 300%. Eu não posso ter um equipamento parado aqui. Então, a gente ficou ainda mais preocupado em ir embora e deixar o equipamento parado lá dentro da engenharia clínica. Eu te falei que eu ia fazer algumas perguntas um pouco polêmicas, Priscila. Então, lá agora vai uma. Você chegou a, a ter algum, né, na instituição, aqueles ventiladores com ambu, por exemplo, que era que o pessoal Com fez? ambu, Aqueles autorização de ambu? Não, teve muitos ventiladores que eles fizeram ele, né, durante a pandemia às Não, pressas. não tivemos. Nós chegamos a cogitar usar os aparelhos de anestesia, Aham. mas não precisou. Chegou um ponto que começamos a receber pacientes de uma instituição parceira e o paciente já vinha com o ventilador dessa instituição para poder ser tratado lá no hospital. Que de fato esse foi um ponto que eu nunca me de surpresa, né? Nem sabia direito como é que utilizava. É porque eu vejo que o que aconteceu? A gente mas a gente fabrica também analisador de ventilador. Então a gente percebeu que muita gente começou a procurar a gente falando assim, ó, a gente está fabricando ventilador. Mas a maior parte das empresas que estavam fabricando ventiladores pulmonares eram empresas que nunca não eram da área da saúde, né? Então teve uma que fabricava concreto, Meu começou a Deus. fazer. Teve uma muito famosa que faz acrílico, né, que também começou a fazer ventiladores pulmonares. O métier deles era acrílico. A empresa, não é porque a empresa era grande que quer dizer que eles sabem, né, todos os procedimentos. Sim. Teve outras empresas. Então, a gente viu que quem foi para o lado do Angu não eram as empresas que eram da área da saúde. Uhum. E aí vem um ponto, né? Não tem um certo ou errado, mas qual que é a sua análise sobre as intenções eram genuínas? Eu acho que teve muita pessoas, muitas empresas que agiram de má fé, né, de Exatamente. superfaturando, uma série de Isso. coisas, mas tinham pessoas que acho que é porque elas não sabiam que elas não sabiam, né? E foram tentar ajudar. Então, e teve as pessoas que de fato sabiam que não sabiam e fizeram ações de para poder de fato, né? Então, se não me engano, foi o Senai, né, que fez um processo, né, para poder ajudar na revitalização de Isso. ventiladores. Qual foi a sua experiência? O que você chegou a ver aí dessas pessoas, empresas que queriam ajudar, que sabiam que vocês estavam nesse momento? O que você presenciou? Houve uma parceria muito grande, né, entre o Senai e vários engenheiros clínicos, inclusive a Beclin atuou fortemente, né, no, como é que eu vou dizer, no, restabelecendo a manutenção desses equipamentos, né? Uhum. Foram mais de 2.400 ventiladores consertados por engenheiros clínicos, por técnicos. Então, teve esses movimentos de empresas responsáveis, né, igual como você mesmo disse, na preocupação em salvar o maior número de vidas. Uhum. E dessas ações, tem mais alguma outra que você. Porque esse do Senai, eu acho que ela foi uma mais generalizada, né, durante o país, mas teve algumas outras ações mais locais. Acho que na hora que estourou a pandemia, tinha muito mais pessoas querendo ajudar ali do que organização de fato. Teve alguma outra ação específica que você tem em mente e até algum aprendizado que você viu dessas ações, assim, enfim, que eu vi de tudo, né? Pessoas fazendo crowdsourcing, né? Tentando fazer doações. Na instituição que você estava, né? Esse do Senai chegou a ser ventiladores de vocês mesmos? Não, os nossos ventiladores tinham, na época, uns 2, 3 equipamentos parados, nós mesmos conseguimos soerguê-los. Uhum, Então, nós não precisamos de ajuda de terceiros para poder colocá-los em funcionamento, não. uhum. Desculpa a fora de educação, você aceita uma água, um Não, muito café? obrigada. Porque é uma conversa aqui, não é igual aqueles podcasts com cerveja e petisco, mas tem café e água. Obrigada. O que mais de números assim? Chegamos a 0%. E os nossos indicadores de manutenção preventiva e calibração bateu 100%, que inicialmente era algo impossível. Mas, tipo assim, antes o número era em torno de quanto, assim? Em torno de 3 a 4 equipamentos por mês não localizados. E, Na e, instituição como um todo, né? e uma instituição de quantos leitos?
Lá eram mais de 300 leitos. É, é, Grandinho. é grandinho, é difícil chegar ali no zero. A gente. Mas a própria enfermagem começou a criar mecanismos para se ajudar, como, por exemplo, deixar um técnico de enfermagem responsável pelos equipamentos. Então, a engenharia clínica tinha uma referência. Eu vou lá no CTI adulto fazer a manutenção daquele equipamento. Eu vou procurar o técnico tal que já dominava tudo, já sabia quais equipamentos ele passar por manutenção, já separava aqueles equipamentos. Mas foi um processo, né? Processo. Não foi da noite pro dia, não. A gente, até uma curiosidade, a gente, mais ou menos, acho que uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente fez uma tecnologia, né, aquelas de RTLS, né, de rastreamento de equipamento. E a gente fez propostas para mais de um hospital, a gente subsidiando o custo, assim, a gente não queria ganhar nada, mas a gente não conseguiu emplacar em nenhum lugar, né? Então a gente falou assim, olha, se mesmo a gente pagando ali, né, não ganhando lucro para poder ter os cases, a gente não estava conseguindo colocar, quanto não mostrou como viável como negócio, sabe? Uhum. Mas é uma dor que todo mundo tem. Eu acho que a dificuldade está justamente em tentar transformar o problema em número, né? Mas você estava comentando assim, ó, os números que vocês tiveram de melhoria com o comitê. No primeiro ano, nós tínhamos na instituição aí, em média de 3 a 4 equipamentos não localizados no mês. Então, isso impactava no nosso indicador de manutenção preventiva e calibração, que era 100%, a gente não conseguia atingir. Então, com a implantação da comissão, né, dos registros, né, da pessoa ter que ir lá e se expor realmente para a alta direção, mostrar que aquele equipamento ali não foi localizado, nós chegamos a 0% no final do primeiro ano. 0%. Inclusive, chamamos a equipe de enfermagem como um todo, porque sempre a gerência que participava. Então, chamamos as coordenadoras e parabenizamos, né? Porque foi um marco. Que isso, hein? Na verdade, eu não te perguntei, mas você dá consultoria, o que for, você quer deixar seu contato depois aqui embaixo para Sim, por favor. 0% de equipamentos não encontrados. Tira o chapéu. É difícil, mas é a persistência. Então, a gente precisa persistir. Não, show de bola. E do que a gente conversou, o que eu não comentei, mas é algo que você queria colocar na mesa, né, dentro do seu trabalho, até, pessoal, incentivo. A gente vai deixar um link aqui para vocês, se quiserem ver mais sobre o trabalho da Priscila. Mas dá mais algum spoiler. O que você colocou ali que você gostaria de passar para frente, que foi um dos aprendizados que você teve, Anéssia? Eu reforço essa questão da preocupação em mantermos a disponibilidade dos nossos equipamentos. Então, para que eu possa manter a disponibilidade, eu preciso, uma coisa vai puxando a outra, né? Eu preciso me preocupar com a manutenção preventiva, eu preciso me preocupar com a calibração daquele equipamento para disponibilizar de forma segura para a enfermagem, eu preciso me preocupar com os equipamentos que estão parados na oficina, eu preciso manter essa chama acesa mesmo, sabe? Não só no engenheiro, como na equipe técnica. Então, essa preocupação de manter a disponibilidade dos equipamentos, independente deles estarem, da instituição ter backups, da ocupação estar baixa na instituição. Então, nós precisamos nos preocupar com isso. E o que você está comentando dessa disponibilidade, chega a ser, né, numa linha de central de equipamentos ou ainda é antes disso, é de só ter um backup mesmo? É importante ter o backup, né? Mas, assim, como a gente já conversou aqui, cada instituição tem a sua realidade, tanto financeira como de equipe de engenharia clínica. Cada instituição é uma forma, né, de atuação. Mas, quando eu falo na disponibilidade, o equipamento não pode ficar parado na engenharia clínica. Uhum. E você, entendo que isso é uma análise mais qualitativa, né? Você usava de indicadores quantitativos para poder te ajudar a fazer essas decisões de botar muito tempo parado. Como é que você fazia esse controle? Sim, a gente atuava com alguns indicadores, não é os top 10 que tem no mercado, até porque nós não tínhamos um sistema informatizado para poder nos ajudar com os cálculos de tempo médio entre falhas, né, horas de equipamento parado, então isso tudo era na unha, mas a gente tinha o controle, eu sabia quanto tempo aquele equipamento estava parado, mesmo com as minhas planilhinhas lá de Excel. Então não é desculpa, hein? Ó, não é desculpa não ter um sistema para não fazer. Você pode gastar um pouco mais de tempo, um pouco mais de energia, mas
Você usava pro É próprio Excel necessário, mesmo? tem que fazer. Então, a gente tinha indicadores como índice de manutenção corretiva, que dia que aquele equipamento chegou, que dia que efetivamente ele foi liberado para manutenção, então, a análise, né, desses dados, indicadores como percentual de cumprimento de manutenção preventiva, de calibração. Então, a gente tinha, sim, essas formas de monitorar os nossos resultados. Não, perfeito. E aí vem uma dúvida. Você comentando assim, ó, então você tinha munição, né, para você poder tomar as decisões, e você tinha que depois convencer a diretoria, o corpo clínico, para poder, seja negociar recursos, seja, né, mas normalmente eles entendiam isso? Os indicadores, era tranquilo? Ou você tinha algum artifício, alguma forma para tornar mais visual? Como é que você faz isso? Saindo um pouquinho da pandemia, assim, né, do assunto pandemia, nós criamos uma comissão de investimentos em equipamentos e infraestruturas, demos o nome de CIEI. Então, lá a gente tratava todos os assuntos envolvendo tanto a necessidade de aquisições, de manutenções de equipamentos, quanto de infraestrutura também. Então, uma vez por mês, reunia-se engenharia clínica, corpo clínico, diretoria técnica e a enfermagem para trazer os assuntos relativos à gestão de equipamentos. Então, isso nos ajudava muito. Da onde que surgiu essa ideia de fazer essa comissão? Como é que foi isso? Da necessidade realmente de se discutir as melhorias. Então, vou te dar um exemplo aqui. A gente apresentava lá nessa reunião o índice de equipamentos não localizados para enfermagem, que é uma responsabilidade compartilhada. Se eu tenho um cronograma de manutenção, a gente disponibilizava esses cronogramas de manutenção para a enfermagem, além de já deixar lá no diretório da qualidade disponível, a gente mandava para eles, olha, esses equipamentos aqui vão passar por manutenção. Então, eles já sabiam a data, já sabia tudo certinho, né, quais seriam os equipamentos. E se eu cheguei lá para fazer a manutenção e ele não foi localizado, então a gente fazia o registro ali e depois apresentava isso lá para a enfermagem junto com a diretoria. Então, isso nos ajudou a reduzir nosso índice de equipamentos não localizados. Porque ninguém queria passar carão, né? Ó, interessante isso Lá, aí. lá com a diretoria. Ó, esse aí eu acho que poderia entrar no quarto ali da sua dica, da sua consultoria, do livro que você vai montar. Esse é o quarto, né? Botar pressão social dentro do pessoal. Isso. Deixa eu adivinhar, acho que um dos top 1 de equipamentos que tinham pernas era a bomba de fusão ou era outro? Bomba de fusão, aparelhos de pressão, né? Os manômetros também sumiam, né? A pessoa vai lá e põe e leva embora. Termômetro clínico também sumia bastante. Esses insumos que são menores, né? Isso. Mas aí, então, o que você está comentando, basicamente, de certa forma, de você distribuiu a responsabilidade, né? Uma responsabilidade ali que, às vezes, estava meio que sem dono, e, na verdade, esse comitê ajudou a dividir ela, né? Isso. E eu gostei dessa ideia, fica aí a dica pro pessoal, né? Que mais que teve? Eu gostei dessa ideia. Que mais que teve nesse comitê? Que mais de valor que ele gerou? Olha, a gente tratava então das novas aquisições, né? Então, assim, tudo pensando em processo. Então, nós estabelecemos uma forma de registro para cada um dos processos no plano de gerenciamento de tecnologias em saúde. Então, para aquisição, você é da enfermagem, você quer adquirir um novo equipamento, seja lá por qual motivo for. Então, nós criamos um formulário específico onde você ia ter que vender seu peixe lá e falar por que nós devemos adquirir aqueles equipamentos. E esse formulário cai para você, cai para Isso, vinha para o engenheiro, a gente fazia a análise, muitas vezes devolvia, ó, não tá bom, você tem que justificar melhor aí o porquê que você quer adquirir uma nova tecnologia. Nós padronizamos também formas de aquisição. Então, existem várias entradas, né, para você adquirir um equipamento. Então, nós padronizamos algumas e dentro desses quatro, se não me engano, eram quatro critérios. Se você estivesse dentro desses quatro critérios, você poderia solicitar uma nova tecnologia. Então, fazendo essa análise, a engenharia fazia esse estudo e levava lá para a comissão para discussão. Então, caso houvesse aprovação da diretoria para manter, para ir para os próximos passos, então aí sim a gente chamava a demonstração de equipamentos e aí fazia todo esse registro. Então, você ajudava num filtro, não quer dizer que você aprovar. Então, na verdade, você ajudava no processo de triagem ali para poder já chegar mais digerido para a diretoria. Era isso. Isso, exatamente.
Então, caso fosse aprovado aí aquela aquisição de tecnologia, então a gente partia para os outros passos, agendava a demonstração desses equipamentos e solicitava essa análise aí da enfermagem, né? Porque eles que utilizavam os equipamentos em si, fazia a avaliação da parte técnica da engenharia, pós-venda aquelas marcas, registro na Anvisa, então tinha um formulário específico também que a gente avaliava esses equipamentos. Depois parti para a parte de compras, também era padronizado na instituição, tinha todo um processo para poder adquirir o equipamento, e aí seguia Uhum. os outros trâmites. Esse comitê, ele é composto por quais cadeiras? Engenharia clínica, diretoria técnica, gerência de enfermagem. Diretoria técnica, me explica melhor. Quem é a diretoria técnica? Na instituição, lá era o seguinte, tinha diretoria administrativa, técnica, que cuidava mais das questões relacionadas à enfermagem, então tinha essa diretoria, então ele participava conosco lá das decisões. Então, na verdade, ele é mais generalista ali. Para TI, engenharia clínica, fica abaixo dele ou não? Fica um braço separado? A tecnologia da informação É, também ficava junto com ele, tá. tá? Então, diretoria técnica, gerência de enfermagem, engenharia clínica e o financeiro da instituição também Importante, né? participava. Porque depois o pessoal decide, ele não tem como pagar agora. Exatamente. Ah, eu vou comprar agora. Não, você não vai comprar agora, porque agora o recurso está escasso. Nós vamos programar essa aquisição para o segundo semestre do ano, no mês tal. Então, a gente discutia tudo isso ali para poder fazer esse planejamento. Então, o início da comissão foi assim. Aí nós criamos o plano de gerenciamento em tecnologia de saúde, fazendo todos esses registros e apresentávamos, então, nessas reuniões mensais que nós instituímos. Qualquer necessidade de nova aquisição, aí tinha também, da nossa parte, né, como engenharia clínica, através da análise do parque, olha, esse equipamento aqui já deu, nós precisamos substituir, ele tem seguro para uso. E não tem, às vezes, na hora de desativar os equipamentos, não tem, às vezes, um pouco de atrito. Não, dá para usar mais um pouquinho ou não? Não, na instituição que eu estava, não, eles escutavam bem a engenharia clínica, graças a Deus. Mas a gente ia também pautado em números, né, em resultados. Então, para você ter uma ideia, nós desativamos alguns aparelhos de anestesia porque a calibração deles estava, assim, algo horroroso, extremamente inseguro para o paciente. Nós fechamos uma sala de bloco cirúrgico. Bacana, já é preferível fechar do que botar o paciente em risco. Isso. E, bom, eu imagino, né, que o comitê, do jeito que você comentou, acho que ele foi meio que os aprendizados da melhor comunicação na pandemia gerou o comitê, né, pelo que você comentou, e esse comitê, você acredita que se tivesse pré-pandemia, teria ajudado a ter sido mais eficiente na instituição, certo? Com certeza, porque nós começamos a fazer o planejamento, foi uma melhoria contínua mesmo. Planejamento das nossas aquisições e criamos o plano diretor de investimentos em equipamentos médicos na época era 2021 a 2023. Então a instituição sabia naquele período ali o que ela teria que investir por ano em equipamentos médicos. O planejamento, não estou lá mais hoje, né? Mas se seguiram, já tinha o planejamento de quais equipamentos e qual o valor estimado a instituição iria investir. E, Priscila, para até incentivar outras pessoas que estão escutando, né, aqui no nosso podcast é, que se sentir incentivado, né, a tentar propor um projeto como esse no comitê. Você tem alguns números, não precisa ser exatos, né, mas mais para poder endossar ó, o que esse comitê ele melhorou, né, seja alguma redução de custos, você tem algum embasamento. Agora, se for um dado sensível também, entendo. Nós tivemos assim muitas melhorias, primeiro no planejamento, né, da aquisição. Então, pensando também na instituição, eu não posso solicitar um equipamento, a questão de um equipamento que eu gostei dele, ele tem que dar um retorno para a instituição. Então, dentro do nosso plano de gerenciamento, da nossa comissão,
a gente discutia, depois de 6 meses, se aquele equipamento adquirido realmente deu o retorno que a pessoa falou que ia dar lá no início, no estudo. Ah, isso é interessante. Então não adianta o cara só chegar e falar assim, ó, preciso de equipamento tal, e depois ele tinha que provar aquilo ali. Isso, ele tinha que evidenciar, ter um formulário específico e mostrar que o que ele falou lá no início, antes da instituição fazer o investimento, realmente trouxe os benefícios, nem sempre é financeiro, né? Mas para atendimento ao paciente, é uma melhoria, né? Nós temos que se preocupar com isso. Ou aumentar o número de exames, por exemplo, realmente aumentou? Então, você tem que apresentar aqui. Então, nessa comissão, esse gestor era convidado também a ir lá mostrar. Depois de 6 meses a gente fazia esse controle. Comprei hoje, daqui 6 meses o Thiago vai ser convidado a participar e mostrar os resultados dele. Isso é importante, porque acho que até para os próximos pedidos, quem está ali, ele vai ser muito mais cauteloso ali também, para poder pegar o que é realmente importante, né, para a Isso. instituição. Então, muito bacana. Bom, acho que a gente já está caminhando aqui já para quase nosso encerramento. Não sei se vocês comentaram, mas essa caneca é da Priscila, né? É presente para ela, né? E Muito obrigada. com tudo que você comentou, né? Acho que é até legal, mostra para a câmera Jurassic Maintenance. Então, apesar com tudo que ela comentou, isso aqui é a representação do que não é. Pode ver que o dinossauro ali, ele tá morto ali. Então, tudo que ela comentou ali da calibração, de manter as preventivas em dia e tudo mais, é justamente deixar o que passou, virou filme, virou para trás. Então, gostaria de agradecer muito, né, pela sua presença, por ter vindo até aqui, te dar os parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu vejo que foi realmente uma loucura durante o período de pandemia e esses aprendizados, eu acho que é, eles são muito importantes serem passados para frente. Então, não tenha dúvidas que esse tempinho que você separou para poder vir aqui falar, com certeza inspirou muita gente no trabalho da engenharia clínica. Então, deixo não só o meu agradecimento, mas também o de muitas pessoas que estão assistindo. Quer deixar um recadinho final para alguém, até para poder motivar, e não vai desmotivar os engenheiros clínicos, falar assim, ó, cuidado, gente. Não, eu queria primeiramente agradecer a você, Thiago, a Thaís, pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada realmente por vocês terem me convidado, né? Agradecer também ao tempo que vocês estão disponibilizando aqui para essa entrevista. E o que eu queria deixar para os meus colegas aí, eu gosto muito de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que é: faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, esse exemplo, né, do software que eu falei para você, que eu vivenciei, é, é uma forma de você fazer o seu melhor. A gente não tinha um Desculpa, né? sistema, né, e a gente tentava fazer o monitoramento, fazer a gestão das condições que a gente tinha. Né? Depois, a instituição investiu, inclusive, foi no software da Arquimedes. Ô, velho. Nós implantamos na engenharia clínica. Quando eu saí da instituição, estávamos implantando na manutenção predial. Então, são ciclos de melhorias mesmo, né? Então, não desanime com as dificuldades que você vai passar aí na sua instituição, mas tenha em mente que nós precisamos fazer o nosso melhor, não só nos momentos de pandemia, mas sempre, né? Pensando de novo, falando aí de disponibilidade dos equipamentos de forma segura. Não, show de bola. E ó, aproveitando, acho que não tem tanto a ver com o tópico de hoje, mas vai estar num dos próximos podcasts, né, que é o papel da mulher na engenharia. Não sei se é coincidência ou não, mas é a segunda convidada e a segunda convidada mulher. O que é isso aí, Thaís? Você sempre está selecionando ou Preferências. realmente... Mas, de fato, quando você a gente vê, é o empoderamento feminino, né? Na gerência, as mulheres. E que sirva de exemplo aí também. Muito obrigado. Eu que Meus agradeço mais uma parabéns. vez. E até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau.